Processos frugais. Aqui vai uma série de slides. Vou fazer um vídeo para quem gosta de vídeo, apenas com a voz, né? Então, dessa maneira, o processo de aprendizado é ler, ouvir e escrever. Então, escrever é no dia da aula, de escrever ou falar, no caso, você pode escrever e falar o que dos slides que você estudar, tá legal? Então vamos lá. Olha, nós vamos apresentar a introdução, representação de processos alimentando inovação, o que vem a ser a tal de inovação frugal, origens fora da Índia, na Índia e por aí afora, simplificação das frugais brasileiras, valorização da inovação frugal, o tal de local conquistando o global. Normalmente se fala, pense global, haja local. Aqui não está errado isso não, mas nós queremos exportar, né, conhecimento nosso, né, em vez de ficar importando conhecimento de fora. E por último, vamos fazer as conclusões. Então vamos lá. Introdução. Processos, assim, esse negócio de situação atual e desejada, logo agora nessa última aula, quarta-feira, essa semana, o Marcos apresentou a história do bilhete do metrô, né? E sem querer, querendo, ele descreveu uma situação atual e descreveu uma situação desejada, né? Então, isso é uma forma de se agir em prol da inovação. Você descreve a situação atual através de um gráfico, né? Usando um padrão para as pessoas poderem entender, porque se você falar japonês, o outro cara só entender russo, não vai dar para conversar, né? Então tem que ter um padrão de linguagem nesses gráficos, né? O Visage oferece isso, eu recomendo, aliás, muito seriamente que você faça download ou do Visage, ou qualquer outro software que você queira, na próxima aula não vamos usar isso, tem que ter computador, software instalado. E aí vem a proposta da solução desejada, né? Que é assim, o nirvana da solução do problema, que não necessariamente vai ser exatamente isso, mas é aonde você quer chegar, né? Bom, essa questão de processos frugais, evidentemente que tem outros processos que não são frugais, né? Inclusive, os processos que nós estamos interessados aqui são exclusivamente processos de serviço, né? Então, tem outros processos que desenham, por exemplo, um produto, né? Então, é um processo de outra natureza, tá? Então, tem outros processos além do frugal. O desafio de representar as organizações estruturadas por processos é que é difícil você enxergar um processo. Processos são invisíveis, né? Então, dessa maneira, esse desenho ele vai ser, inclusive, a representação de uma visão particular de quem está fazendo o levantamento do processo. Eventualmente, quem executa o processo, o usuário do processo, objeto do processo, sujeito do processo, podem ter visões diferentes, né? Então, imprescindível interagir com todos esses componentes, né? Esses agentes que funcionam dentro e em torno do processo para poder ter uma representação mais verdadeira, mais fiel, tão fiel quanto possível, né? Em termos de vivências, né? Na Índia e no Brasil, né? Na Índia, o termo que representa o início da visão de frugalidade
julgados, né? Então, nós vamos desenvolver isso mais adiante um pouco, né? No Brasil, teve empresa como o Groupon, né? Que quando foi montado, começou a funcionar, eles usaram a máxima de faça você mesmo, né? E a necessidade é a mãe da invenção. Alguém me falou quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, né? Então, evidentemente que nesse momento de pandemia, né? Eu acho que a invenção, as inovações são essenciais. Vamos ver algumas delas aqui dentro desse no decorrer desse estudo. Então, olha aí, aqui está um desenho, né, que foi feito, que seria a tal da representação da situação desejada, no caso descrito pelo Marcos aí, do bilhete do metrô, certo? E isso aqui é mais um exercício, né? Não tem nenhuma sofisticação nisso, é mais para mostrar que alguma coisa que está descrita em palavras pode ser representado graficamente através desse fluxo, né? Desse fluxo que foi desenhado usando visagem, vocês podem ver aí, tá? Então, é uma forma mais rápida de comunicar, mais segura, é uma forma que fecha, né? Todas a racionalidade da conversa, então, enfim, tem uma série de conveniências de se representar dessa forma, né? Então, aqui vem algumas coisas que estão ditas lá naquele texto, que também está por aí, tem um texto que fala sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui, que começa por relembrar, eu particularmente, trabalhava nos anos 60 com computador, tinha a menor ideia do que fosse essa ideia de processo, né, naquela ocasião. Eu comecei a mexer com processo em 98, né? Conversei com você que tem uma empresa que foi criada nos Estados Unidos chamada Holosophics, lá na Califórnia, e eles criaram um software para fazer esse tipo de representação gráfica de oportunidade de compartilhar, porque eram professores e tal. Mas, enfim, o que a gente está tentando falar aqui é o seguinte: essas iniciativas tecnológicas dos anos 60 deram no muro d'água, e não era porque a tecnologia não fosse boa, é porque era mal aplicada. Mal aplicada por quê? Porque não se levava em conta os processos, certo? Então, a tecnologia sozinha não resolve o problema. E os processos são o caminho de colocar a tecnologia na trilha certa. Falar em trilha, né? Aqui está falando em trilhar o caminho do processo com foco no cliente. Aliás, Davenport, Davenport, não sei bem como é que pronuncia o nome dele, ele nunca me foi apresentado. Ele conceitua processo como algo aqui vem logo uma pergunta: o que é um processo? O processo é algo naquela sequência que você procura atingir o objetivo. Nesse objetivo tem que estar a satisfação do cliente, caso contrário, não é um processo. O Thomas Davenport é bem radical em relação a isso, e eu estou, aliás, sumamente de acordo com ele, né? O que é um processo? Se você vai atravessar uma rua, né? Você está perante um desafio que pode ser desenhado como um processo, né? Então, começam a perguntar: tem faixa de pedestre para você atravessar a rua? Não. Então, vai andando até o lugar onde tenha, né? Desde que você não queira ser atropelado, de preferência. Tem carro passando? Não. Então, tem sinal, né? Porque pode ter carro passando, carro não passando, tem sinal. Então, é importante você fazer um negócio de tal maneira que você não seja atropelado. E chegou do outro lado da rua, se tiver a velhinha atravessando também, se ajuda, o ceguinho, etc.
Então, são várias circunstâncias que complementam o desenho desse processo, né? Claro que tem processos mais complexos, bem mais complexos do que esse. Esse que está desenhado aqui, por sinal, é mais complexo, né? Como é que o cara faz para entrar no metrô, né? Sem pular pela roleta. Modelando organizações interativamente. O que quer dizer esse uso interativamente? Quer dizer o seguinte, para você construir um desenho de um processo de sua organização, de outra organização, é necessário que você interaja entre esses vários stakeholders do processo, né? Então, todos aqueles que têm interesse no processo, que participam do processo, que se servem do processo, que realizam o processo, né? Por que motivo? Né? Porque é dessa interação que você vai, justamente, que não já acho que falamos alguma coisa sobre isso antes, se aproximar da mais perfeita, ou da, se não ideal, da mais aproximada definição do que seja o processo. Certo? Então, domando o desafio da intangibilidade do processo e compartilhando o seu delineamento. Acho que isso aí que não falamos já está inserido no que foi falado anteriormente. Né? Agora, voltando atrás, então, uma linha, essa questão de modelar processo dentro da organização, evidentemente que o processo é uma visão horizontal do que acontece na organização, serviço cliente, e de alguma maneira isso como que conflita, né, pelo menos criticamente falando, com a visão da dinâmica hierárquica que toda organização tem, né? Então, a hierarquia e o processo, eles realmente precisam chegar a um acordo para conviver, né? Porque ambos têm que existir dentro da organização, se não queremos ter uma organização com processo, evidentemente que teria que ter um líder do processo, né? Que de alguma maneira é uma hierarquia, né? Dentro das hierarquias da organização, a hierarquia em função da realização do processo. E então, representando o processo de modo compartilhado, eu estou mais ou menos repetindo a mesma coisa, que a ideia não sai da minha cabeça dessa questão de que o importante na caminhada não é chegar no final, é como você chega nesse final. E esse como você chega, através de uma forma compartilhada, é que vai fazer diferença do final ser útil ou não ser útil, né? Ou ser inútil, melhor dizendo, né? Você chega numa solução que só você entende que funciona dessa maneira, quando outras pessoas vão usar, não conseguem usar, não adianta nada. Então vamos para a próxima etapa, né? Então aqui tem o nosso amigo, o cara que estava soltando pipa e descobriu que tinha os raios aí, corrente elétrica, esse negócio todo. Esse cara, que eu acho que foi um dos fundadores dos Estados Unidos, né? Tem muita gente que não gosta dos Estados Unidos, eu prefiro os Estados Unidos à China, por exemplo, né? Em todo caso, se você preferir a China e os Estados Unidos também, você tem o direito de ter essa opinião. Pode até fazer um comentário aqui a respeito disso. Bom, então agora é o seguinte, esse cara, já em 1700, no século XVIII, ele já tinha estabelecido entre as suas diretrizes, ele tinha uma lista de diretrizes para organizar, não crie gastos excessos para fazer o bem a si ou a outros, não desperdice nada. Então, esse lema do frugal, né, que a gente vê hoje em dia, em 2012, né, na Índia, com o Jugaad, ele já foi envisionado, né, pelo Benjamin Franklin no século XVIII. Tá? Mas, infelizmente, em 2020, né, no ano da pandemia, nós ainda não, para muitos de nós, não caiu a ficha da inovação frugal. Né?
Quem sabe, olhando esses slides, a gente entende um pouquinho melhor por que ele é importante, né? Então, é assim, tem uma evolução aí do século XVIII para o século XX, né? Em 75, a criação da fotografia digital pela Kodak, que era uma inovação disruptiva, que ele não sabia nem o que era isso na época, né? Porque o conceito de inovação disruptiva só foi definido 20 anos depois, em 95, pelo Christensen. E o pessoal da Kodak não percebeu que essa inovação que eles mesmos criaram iria corroer o próprio negócio dele, que estava voltado para vender filme e não para vender imagens ou fotografia de imagens. Certo? E aí o que aconteceu é que hoje a Kodak é eu visitei lá em Rochester, né? É um museu, né? Vive do passado. Ô, cara, andando mais um pouquinho, né, já no século XXI, que nós estamos no século grande, século XXI, é, em 2012 nasceu esse conceito de UCAD, né, eles falam solução improvisada, produto da ingenuidade e competência do inventor, alguma coisa que é flexível e ajustável às necessidades, e bem ajustável e bem simples, né? Já em 2017, 5 anos depois, o americano Ries, né, ele incorpora, de alguma maneira, essa ideia dentro do que seria o MVP, né, que é o produto mínimo viável, né? Então, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, especificamente, esse tema do MVP. Olha, não precisava ir tão longe. Aqui tem uma imagem, né? Na parte de cima, na parte, assim, uma cor mais marrom vermelho, né? Uma solução tipo MVP, tá? Vocês reparam a diferença da solução embaixo, que é azulzinha, né? A de baixo não tem teto nas 3 primeiras versões, só tem na 4ª versão. A de cima, que é a MVP, ela é uma versão funcional desde a primeira versão até a última. Todas elas têm teto, elas são funcionais, então ela vai apenas se complementando, se expandindo, ampliando, tá? Então, o que é inovação frugal, né? Frugal é fazer mais com menos, melhor, né? Diga-se de passagem, não é fazer pior, né? Criando rapidamente valor no meio socioeconômico, ou seja, é alguma coisa que não só faz mais com menos, né? Eu tenho em mente assim, alguém fazendo uma mesa nesse momento, um vídeo que eu vi dessa feitura dessa mesa, mas sim para que essa mesa vai servir, quem é o cliente, né? Então, e de qual é o valor para o cliente daquilo que está sendo feito. Então, o tal do peixe urbano, o Groupon, eu não sei, o Peixe Urbano comprou o Groupon, depois o Groupon comprou o Peixe Urbano, que é um grupo internacional. O que eu conhecia de Groupon no Brasil era um pessoal que, para fazer aquela solução que você vai no restaurante, paga mais barato, né? Uma propaganda no restaurante, uma coisa assim, eles fizeram tudo manualmente. Eles tinham um blog, então é uma coisa simplérrima. Eles faziam os contatos por telefone, isso é, não tinha nada automatizado, nada caro, era tudo feito por um grupo pequeno de pessoas que operavam esse sistema. Pouco a pouco, eles foram recebendo uma boa resposta dos seus clientes e, com isso, a organização foi ficando mais madura, mais as soluções mais automatizadas, na medida que era mais barato fazer automatizado do que fazer à mão. E a empresa foi crescendo, né? E hoje é um fenômeno aí que funciona, né? Então, está dito aqui que eles aplicaram MVP,
Porque mesmo sendo uma coisa simples, ela era uma solução, era um protótipo, né? Está a discussão do que é um protótipo, o que é um MVP, era um protótipo com aplicação efetiva no mercado. E aí, portanto, um MVP. Bom, essa turma do Frugal, deixa eu ver o nome deles aqui, é o Raju e Prabhu, né? Que são dois indianos muito safos, muito sabidos, e criaram esses 6 princípios da frugalidade, né? Então, o primeiro deles é essa questão, que inclusive a gente já viu aí nas startups, né? A importância do contato com o cliente para saber se ele está satisfeito ou não. Não adianta nada fazer uma coisa, podemos achar maravilhoso, parafuso que você parafusa sozinho, mas ninguém está interessado nisso, o cara quer usar prego. Então, tem que ver o grau de satisfação do cliente. Customização em massa, não estava falando do biquíni tamanho único, né? Esse tipo de coisa. É muito empolgante, por sinal, assim, em termos de uma solução, uma ideia que aparentemente não tem solução. Mas uma das soluções, no caso desses, né, é, é que é um tamanho único virtual. Virtual por quê? Porque é um tamanho que vai se acomodar exatamente ao tamanho correto, exato do cliente, né? Então, isso é chamado de customização em massa. De tal maneira que a tecnologia cadastra informações e então permite é, fazer um produto que se encaixe exatamente naquilo que são as dimensões, o gosto do cliente, né? A questão da sustentabilidade. Então, você faz alguma coisa, você não pensa no amanhã, você destrói a natureza, por exemplo, né? A floresta amazônica tem biodiversidade, as pessoas estão tentando quebrar a cabeça para matematizar o valor, o precificar o valor da floresta antes de que ela seja destruída, né? Então, os banqueiros aí estão, até o banqueiro, né, estão suscetíveis a essa coisa, explicando que o valor da floresta é muito maior do que muitos poços de petróleo lá nas águas profundas lá do pré-sal e coisa parecida, né? Mas nós ainda estamos longe, né? O pessoal fica queimando floresta, fica invadindo para fazer uso dela de uma maneira que não se aproveita da sua riqueza, né? Outro item aqui seria o estabelecimento de uma relação cliente-fornecedor diferente dessa que a gente está acostumado, né? Antigamente, o cara chegava numa loja, tinha um balcão, não é isso? E tinha um atendente, né? Você vai numa farmácia, por exemplo, a relação é mais ou menos essa, né? E você pede a pessoa que está do outro lado do balcão, né? Agora com um telão lá para não transmitir vírus, né? Bactérias, sei lá mais o quê. É, então, o IKEA, que é um grupo sueco que eu conheci lá na Califórnia, né? Que não tem no Brasil, por sinal, ele revolucionou esse tipo de interação, né? Quer dizer, o cliente não só entra na loja, né? Como você entra, por exemplo, no supermercado, né? Pega o produto que está na prateleira, mas no caso da IKEA, que fornece móveis, uma série de coisas, você vai num depósito mesmo, né? Aí tem uns carrinhos gigantes lá e você bota lá o material que você está comprando, né? Que normalmente você compra, por exemplo, um sofá, mas você compra ele desmontado, em tábuas amarradas, né? Ou outros produtos, né? E você coloca num carrinho e você mesmo leva no caixa e você mesmo registra no caixa. Ou seja, o cliente, né? Num processo co- coprodutivo, ele passa
para o lado de dentro do balcão e vai atuar dentro de toda a organização, né? Tem a questão do crowdsourcing aqui também, né? Que for formação de rede, fornecedores, né? Clientes, né? E outra coisa é como conectar stakeholders. Stakeholders são figuras diferentes, acionista, fornecedor, cliente, governo, né? Como fazer com que esses stakeholders, normalmente, cada um está no seu canto, né? Imagina se você numa sala, você tem 4 ou 5 mesas, e a pessoa não sabe o que, que as outras estão fazendo dentro da mesma sala, que serão stakeholders tão diversos, né? Então, promover a conexão desses diversos stakeholders também é uma, digamos assim, um dos princípios, né, da pluralidade. Aquele texto do bilhete, né, bilhete do metrô que nós analisamos, nós vimos alguma coisa em torno assim, de princípios de não só necessariamente de frugalidade, mas de uma startup que nós vimos ali em torno daquela proposta, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. A exemplificação, tá, no Brasil dessa questão da inovação frugal, no caso, tem a situação dessa empresa Numeno, que está representada aqui. Eu fiz, um, eu fiz uma representação aqui, bastante assim, aproximada, superficial, né? Só para ter uma ideia de como é que pode representar, né? Realmente, pode ser feita coisa mais sofisticada, mas aqui já dá uma ideia. Essa Numeno, ela, acho que eu já falei para vocês nesse caso, ela pivotou, né, em tempos de crise, né? Então, como é que ela fez? Ela saiu de vender os produtos dela no táxi do 99 e foi vender os produtos no condomínio. A pessoa não andou parando de sair de casa, ficava no condomínio. Tá? Então, tinha um caso de exemplificação bem, bem fácil de lembrar. Né? E é isso. Veja, esse gráfico aqui ficou muito, muito legal, porque a empresa vai lá no buraco, né, com a pandemia, para faturamento, né? Foi o caso que aconteceu com a Karen Chechia, que ela tinha um serviço de cozinhar para eventos, né? E então, evidentemente, não tendo eventos, né, ele ia fazer o quê? Ele passou a vender para o vizinho dela lá no seu condomínio e isso foi ampliando, né? Reduziu o custo também, lógico, né, para manter o negócio. Então, é um exemplo bem simples, né? Esse da Flapper já é diferente, né? Porque as empresas da aviação praticamente pararam, e aí esse tipo de negócio de viagem, mais ou menos assim, por encomenda, né? Teve um aumento de receita de 26%, né? Então, é questão de você procurar encaixar o seu produto, né? E o seu serviço dentro das condições do ambiente, né, em que você está assim, tá inserido, aqui no caso a bendita pandemia, né? E por último, esse caso aqui da Samel, que é uma organização lá, e a Transpire, que é um Transpire, uma empresa para desenvolver soluções inovativas de uso hospitalar. Né? Então, eles criaram uma cápsula e como a primeira pessoa que usou essa cápsula foi chamar-se Vanessa, né? Passaram a chamar Cápsula Vanessa. Cápsula Vanessa, você procurem aí no Google e vejam uma imagem do que é essa cápsula Vanessa, que foi usada lá em Manaus. Embora em Manaus morreu um bocado de gente, mas não faltou inovação por parte de algumas empresas como essa aqui. Agora depende, cria uma inovação dessa. Eu mandei isso aí para o pessoal aqui do hospital de base, né? Porque tem pessoas ali que eu sei que iriam ter gosto de implementar.
Aí me falaram, está esperando aí o Ministério da Saúde, dar de acordo e tal. Então, assim, não pensa que a inovação, por ser bacana, ela vai ser aceita e pronto, né? A questão da valorização que eu particularmente faço da inovação plural é que, normalmente, esse negócio de inovação é alguma coisa que a gente importa. Tudo que a gente importa já é uma coisa mais cara, né? E tudo que a gente exporta é alguma coisa que vem, dinheiro vem de fora para dentro, né? Isso que todo mundo quer hoje em dia, né? Tá a briga toda é nesse sentido, né? Aliás, eu vi recentemente um filme que chama, em inglês, American Factory, né? Ou a fábrica americana, uma coisa assim, que é da introdução de fábricas com investimento chinês nos Estados Unidos. É um negócio que realmente deixa a gente muito pensando, né? Para ver como é que vai ser no Brasil, né? Esse tipo de coisa. Vamos trazer chinês aqui e os brasileiros vão para onde, né? Bom, então aqui tem o caso desse projeto Hope, né? E fala aqui que as situações de vida e morte surgem produtos de baixo custo e simples, né? E fácil acesso. Bem, esse negócio que é chamado estratégia de saúde na família, né? É realmente um ovo de Colombo, né? Porque você com pessoas assim, não necessariamente muito qualificadas, né? Mas assim com bastante boa vontade e liderança dentro da comunidade, elas visitam as famílias e fazem acompanhamento da interação entre a família e os serviços de saúde mais especializados, né? E alguns acompanhamentos assim que podem ser feitos no local, né? Como por exemplo, a pessoa diabética, ela tem que fazer mensuração da glicose. Então, essa mensuração está num aparelho lá que normalmente eles não conseguem ainda transmitir informação, porque é um aparelho mais simples, né? Mais barato. Essa família não tem dinheiro para comprar um mais caro, que permita mandar isso digitalmente, né? Então, olhar se esse acompanhamento está sendo feito, como é que está, né? Então, de repente, salva vidas, né? Essa condição de ter pessoa visitando a família, né? E, eventualmente, então, essas pessoas que visitam a família podem agendar uma consulta, né? Enfim, isso é um negócio que eu não sei se tem, quantos outros países têm isso, mas eu sei que esse projeto Hope considerou essa solução brasileira como sendo a número um nesse projeto que eles fizeram, acho que tem uns anos atrás, aqui não tem 5 anos, não tem mais do que 5 anos mais ou menos, né? Então, tá aí, uma coisa feita no Brasil que pode ser aproveitada no resto do mundo. Uma vez vieram os alunos da Universidade do Sul da Califórnia, que foi onde eu fiz doutorado, e esses alunos estavam fazendo mestrado, e eles tinham aquele período, tem um período aí que eles ficam sem aula, né? E eles usam para fazer visitas e coisas assim. O pessoal tem grana, né, para viajar. E aí resolveram aproveitar esse tempo deles livre para ir em Samambaia comigo, para ver como é que funcionava o trazer a saúde na família em Samambaia. É bem verdade que eu levei ele também naquele salto de Tiquira, né? Tem uma fotografia lá, o pessoal, nós fomos até no topo lá. Muito bem. Então, normalmente as inovações vêm dos produtos industrializados dos países mais industrializados para o menos industrializado. Esse fluxo chama fluxo, é o fluxo normal, né? É fluxo jusante, certo? Quando aquela represa lá, estouraram lá, que matou um bocado de gente, você deve ter ouvido falar em represas de fluxo montante e jusante, né? O jusante é quando a coisa vai na direção do mar, né? E o montante vai ao contrário, vai no reverso, né? Então, por isso que a gente chama
inovação frugal, uma, uma inovação de fluxo montante. Isso sou eu que chamo, né? Mas ninguém chama assim. As outras pessoas estão chamando de inovação reversa. Reversa, que realmente é um termo que não diz nada. Então, montante é uma coisa mais específica. Então, tem o tal do Chicken Tikka Marsala, né? Que é um negócio originário da Índia, lá, mas de um país que se originou na Índia, né? Que é o Bangladesh. E se você vai a Londres, por sinal, o londrino é muito adepto a incorporar costumes de outros países, né? Até porque eles eram grandes, tinham colônias, né? Então já tinham essa relação de colônia há muitos anos, né? Décadas, não sei. Esse prato, né, é muito popular em Londres, né? Então alguma coisa que veio do da colônia para o colonizador. Da mesma forma, eu diria que a feijoada, né, que foi institucionalizada em Recife no século XIX, mais especificamente em 1833, ele saiu da senzala rumo à Casa Grande. Né? Então, esse tipo de coisa é muito simbólico do frugal. Né? Então, é uma coisa que sei lá, que tem muito valor, eu acho, né, para nós, né? Porque nós estamos do lado de cá, né? Se estivéssemos do lado de lá, e está preocupado com outro tipo de solução. Esse mouse Rapu, né? Ele é um concorrente já, você pode procurar lá no Amazon, lugar desse lá, Rapu, e veja a diferença do Rapu para o Logitech. Então, é um case assim que vale a pena dar uma conferida, vocês lerem um pouco sobre isso, para ver como é que o Raposo se impôs num certo a faixa de mercado, né? E deslocou a Logitech dessa faixa, né? Simplesmente. Então, a Logitech é assim, digamos assim, é o grandão, é o global, e o Rapu, na cidade de Rapu, lá na China, né? Que nasceu ali, por isso que tem esse nome, se impôs para o mundo todo. Né? Então, por isso que é do local para o global. Então, assim, em termos de conclusões, né, o que é que nós podemos falar? Né? Assim, eu digo assim, com muita alegria que processos frugais é uma inovação que podemos chamar de nossa. Né? Então, não tem muitas inovações que nós podemos chamar de nossa. Essa é uma delas. Né? Então, vamos dar uma valorizada nisso aí, entender por quê, como é que funciona. Né? Se os indianos fazem tão bem, por que, que o brasileiro não se ligam nisso? Né? Aliás, aqui eu concluo falando que precisa um pouco mais de pesquisa no Brasil sobre esse conceito de UGAD, né? Mas não estou vendo, por enquanto, muita coisa sendo feita nesse sentido. Né? Então, outra coisa também é o seguinte: para entrar no mundo frugal, é necessário dominar a questão do desenho do processo, né? E desenho do processo com foco no cliente. Então, uma coisa leva a outra, né? Você não pode pular, dizer, não, vamos fazer frugal e tal. Pô, mas a gente não sabe mexer com o processo, não, não se toca em que a coisa chegue e atenda o cliente. Então, que frugal é esse, né? Não é frugal, é qualquer outra coisa. Né? Então, o compartilhamento, né, que é um negócio que já falamos, né, entre os vários componentes, né, para desenhar esse processo. Então, guarda essa ideia na cabeça, compartilhamento. Vamos compartilhar, vamos cada um fazer um pouquinho desse todo aqui na próxima aula. Tá? Eu aguardo que seja útil para vocês esse.